obrigado pelo seu tempo. Sabemos que o seu tempo é precioso. Estamos muito orgulhosos de poder conversar contigo num momento tão crítico, tão justo em relação ao que está acontecendo com a missão Cosmos 382, entrando já na primeira semana da expectativa de queda da missão e buscando por novas informações para que os nossos inscritos possam acompanhar melhor o que está acontecendo e entender quais são os riscos associados e o valor que tem a recuperação desse ativo histórico soviético também. O Brigadeiro Vital é o diretor executivo da Cypher para a área de SSA e inovação. A Cypher é uma empresa com 3 décadas de experiência em ATC, Air Traffic Control, que agora tem também, de alguns anos para cá, uma divisão SSA que está desempenhando um papel importantíssimo no acompanhamento do lixo espacial, dos destroços espaciais, usando uma plataforma conhecida como Horus, que vai ser apresentada pelo Brigadeiro em seguida. Brigadeiro, fique à vontade, então, para nos dizer o que é que nós deveríamos saber sobre esse evento que está acontecendo agora, sobre esse decaimento de órbita e essa provável reentrada dessa missão soviética. Boa tarde, obrigado, Celso. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de a gente falar sobre esse assunto. É bem interessante porque esse assunto vai ficar cada vez mais comum. Hoje nós estamos com 1/7 da quantidade de objetos que vão de satélites que vamos ter daqui a 4 ou 5 anos. Então, com 1/7 da quantidade de satélites esperada, que pode ser até um pouco maior, a gente já começa a ver uma incidência grande, né, de objetos reentrando. Agora é muito mais comum do que era há 10 anos atrás, né? E isso é uma consequência natural, né, do aumento do uso do espaço, né, tanto para negócios, tanto para o dia a dia, né? Há uns 15 anos atrás, a gente tinha em órbita menos de 1.000 satélites, em torno de 1.000 satélites. Hoje nós já temos cerca de 12.000 e daqui a 4, 5, 6 anos nós vamos ter entre 70 e 120 mil satélites em órbita. Isso fora os debris, né? Que nem esse objeto que está para reentrar agora é um debris. Tudo que é feito pelo homem que está em órbita, a gente chama de debris quando ele não está em operação. É diferente. Meteorito não é feito pelo homem, então não é um debris. Agora, uma sonda, um corpo de foguete, um satélite desativado, um destroço de alguma colisão, isso foi feito pelo homem, é um debris. E esse objeto, que possivelmente pode ser a sonda do Cosmos 482, é um debris. É um debris que foi lançado em 1972. Aí o pessoal fala, caramba, 1972 demora tanto tempo assim para chegar? É porque eles estavam numa altitude muito elevada, né? E levou algumas décadas até a gravidade puxar ele de volta para a superfície da Terra, né? E por que a gente fala possivelmente? Porque o que nós temos a possibilidade de uma missão da antiga União Soviética, em 1972, que foi desenhada para mandar uma sonda a Vênus. Essa missão ela teve um problema na propulsão, na época, e acabou deixando 5 partes dos objetos que eles lançaram, do foguete, em órbita durante esse tempo todo. Uma dessas partes é uma sonda, né, que está associada, né, essa sonda do Cosmos 482, e pelas características que a gente observa da órbita desse objeto, né, aí eles batem com a possibilidade dessa sonda, nessa época do ano, estar nessa órbita e vai fazer a reentrada. Então a gente fala, poxa, mas dá para se afirmar com 100% de certeza de que esse debris é essa sonda? Não dá para se afirmar, mas pode-se dizer que é muito grande a probabilidade de ser essa sonda, né? Aí é que vem o interesse. Existe um risco dessa sonda cair? Desse objeto em particular, não, né? Eu vou explicar adiante. Mas a curiosidade desse objeto é
o fator histórico, né? Que a gente observa que coisas que estão no espaço estão voltando para cá. E interessante que são objetos que foram lançados por uma entidade, né, um governo que não existe mais. Então, vamos supor, se esse objeto destruísse uma casa ou um carro, quem que iria pagar? Não existe mais a União Soviética. Então, já criam situações curiosas. E também a própria curiosidade, né? Como é que pode, depois de tanto tempo, a gente ter isso, né? É sempre assim? Não. Tem objetos que estão em órbitas mais baixas, eles caem mais rápido. Vamos supor, se tiver a uns 200 quilômetros de altitude, ele cai em menos de um mês, né? Um mês ou dois. À medida que vai aumentando a altitude, ele demora mais para cair, né? E o interessante desse caso é a gente observar que a quantidade de objetos retornando tem aumentado por conta da quantidade de satélites, e além disso, nós temos mais de 25 mil debris em órbita, né? Que alguns mais antigos, outros mais recentes, e a maioria deles concentrado na órbita baixa, que é onde nós temos os satélites que estão sendo utilizados hoje em dia para comunicação, para sensoramento remoto, etc. E é bom porque começa a ficar frequente essa chegada de objetos na Terra, e isso começa a gerar curiosidade, né? E abre uma oportunidade para a gente perceber o mundo novo que nós temos, né? Aí, antes de deixar você fazer mais uma alguma pergunta, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui uma observação, né, com relação ao risco, né? Os objetos normalmente eles se desintegram na reentrada. Agora, objetos feitos para serem bem resistentes, como uma sonda que vai para Vênus, ou um corpo de foguete, eles podem sobreviver. Eles podem sobreviver à reentrada e atingir o solo, atingir a superfície da Terra. E dependendo do tamanho do objeto que consegue chegar à Terra, ele pode causar um dano. No caso específico dessa sonda, né, a gente calculou que a energia e o que deve sobrar dela não deve causar danos, né? Mas é lógico, né, que sempre o pessoal calculou a energia que ela chegaria, seria algo comparado a uma queda de um abacate, né, por exemplo, né, na superfície da Terra. E isso para esse caso em particular. Mas vamos lá, Celso, se quiser comentar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta, né? A gente pode esclarecer Isso. mais alguns detalhes. A maioria das pessoas que nos alcança com comentários pergunta sobre a capacidade desse equipamento de resistir a uma atmosfera tão hostil quanto a de Vênus, por exemplo, né? Torna ele muito, digamos assim, muito capaz de resistir facilmente à nossa, teoricamente, né, a nossa atmosfera, que é bem mais sutil se comparada com a de Vênus, né? Então, como ele tem cerca de 500 quilos, né, o produto principal da sonda teria cerca de 500 quilos, e há uma chance de que a boa parte desse material fosse resistente a uma reentrada ou a uma entrada em Vênus, né? No caso de uma reentrada aqui, ele também seria resistente em teoria. Então, alguns comentários que eu recebi uma massa associada como essa poderia redundar um estrago maior, né? E aí vem a segunda pergunta, a principal, que como ninguém consegue calcular com precisão aonde vai cair nem a data, se esse objeto realmente realizasse essa reentrada nessas condições de conservação, vamos dizer assim, de intacto ao descer, quase isso, né? Não saber aonde ele vai cair tornava-se uma dúvida muito preocupante, né? E pelo que nós entendemos disso, vamos ver aqui pelo seu depoimento, em que a gente pode entender melhor disso, mas pelo nosso entendimento mais leigo, se o cálculo é feito agora, nesse instante, as variáveis são tantas que ele é totalmente impreciso, mas que paulatinamente ou diariamente, se ele é refeito com as novas variáveis ou as novas condicionantes, a gente vai aos poucos
aproximando-se de uma probabilidade maior de acerto, né? Então, como nós estamos entrando na primeira semana, digamos assim, da faixa de expectativa, algumas perguntas que chegaram até nós, elas dão conta de se preocupar em dizer já é momento de fazer novas tentativas de cálculo mais precisas, já é possível chegar a uma probabilidade um pouco maior de acerto de onde e quando vai cair. Quer dizer, esse tipo de coisa é muito frequente. Você poderia endereçar um pouquinho esse tipo de coisa? Como evoluiria a partir de agora essa aproximação paulatina, dia a dia, hora a hora? Como seria certo fazer a partir de agora quanto a isso? O que a gente pode dizer é, há 4 anos atrás, nós iniciamos o desenvolvimento da plataforma Horus, justamente para fazer esse tipo de acompanhamento, não só para o que está reentrando, mas o que está em órbita, né? O satélite está em órbita, o risco que ele teria de alguma colisão com outro objeto, né? Para aumentar a segurança, porque a quantidade de objetos está crescendo exponencialmente em órbita e satélites, então a gente precisa ter métodos mais adequados e desenvolvimento de ferramentas cada vez mais avançadas para poder prover a segurança e aumentar a precisão na definição da reentrada desses objetos. Então, é por isso que a gente começou esse projeto do Horus há uns 4 anos atrás, e agora nós estamos utilizando, né, o conhecimento adquirido e as ferramentas para isso. Aí você fala, no caso, caso seja essa sonda, né, ela tem uma capacidade de sobreviver à reentrada, né, sobreviver e chegar até o solo. Mas a probabilidade dela causar um grande estrago é bem baixa. É bem baixa por conta das características dela, do material, etc. Aí tem uma curiosidade interessante que aumenta ainda mais a necessidade de ferramentas que nem o Horus e de mais sensores, é essa imprevisibilidade. Aí o pessoal pergunta, mas por quê? Não está caindo, não é que nem uma pedra, vai que caiu e a gente sabe onde vai cair? Não é bem assim que funciona, porque a atmosfera ela é gradual, ela tem densidade que vai aumentando à medida que vai abaixando. E o objeto, quando ele entra em contato com a atmosfera, ele vai raspando, né, entre aspas, e ele vem girando em várias atitudes, ou ele vem parado em alguma posição, que a gente não sabe qual que é. Então, existem ferramentas que estão sendo desenvolvidas para poder facilitar a definição, se estiver girando, quais são os ângulos que ele está girando, né? Em que eixo de rotação, em qual velocidade eles estão tendo, né? E conseguir captar cada vez mais informações sobre essas atitudes, para poder melhorar a previsão. A outra coisa que acontece é, às vezes, começa a queimar uma parte do objeto, e isso pode haver uma expansão de gases, por exemplo, e faz com que o objeto mude a trajetória. Aí aumenta, aí vai ser outra possibilidade de entrada, né? Ou, eventualmente, ele se desintegra uma parte dele, muda a massa, muda centro de gravidade, aí também altera. Então, isso tudo gera essas incertezas, e o que requer, quando o objeto tem um risco maior do que esse, no caso, aí requer um monitoramento mais frequente, né? Aí sim, as ferramentas podem ser usadas, em alguns casos, para poder pegar mais informações, troca de informações entre os centros de observação e mais cálculos. Então, é nesse contexto que realmente existe uma imprevisibilidade, e é por isso que ferramentas que nem a que nós estamos desenvolvendo, elas são cada vez mais necessárias e vão ser cada vez mais necessárias com o passar do tempo, né? Em termos de probabilidade de cair no Brasil, né? A nossa equipe fez um cálculo, né, com as informações disponíveis até 29 de abril, né? E com as informações que nós temos disponíveis, nós chegamos o Dr. Wagner Mahler e o Dr. Jonathan Múrcia, eles chegaram à conclusão de que 4,1% a possibilidade, né, de cair dentro do território brasileiro, é bem baixa. É mais provável que caia entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico,
é o mais provável que ele entre. Mas isso tudo a gente tem que estar sempre refinando, né, diariamente até ele cair. À medida que vai chegando mais próximo do evento da reentrada em si, mais preciso, né, vai ficando. Então a gente tem que ir revisando com as informações disponíveis. Esse tipo de sistema e de observação, ele ainda no mundo ainda está em evolução. A Cypher está na ponta está na fronteira do conhecimento, junto com seus concorrentes trabalhando com isso. Nós temos os nossos cientistas são cientistas muito renomados na área. Então isso nós estamos realmente em pé de igualdade nesse ponto. A gente tem uma previsão da NASA, né, que hoje seria o primeiro dia que é mais ou menos entre 2 semanas, que pode cair a qualquer um desses dias. Nós tivemos um cálculo, nos nossos cálculos, seria mais ou menos dia 8, 3 dias antes, 3 dias depois, então algo entre o dia 5 e dia 11 de maio que poderia cair. Aí você fala, pô, mas quem é que está certo? Eu falei, a gente só vai saber e vai aproveitar o resultado para refinar os nossos algoritmos quando efetivamente o objeto cair. Né? E, como eu disse, é um fenômeno que tem tantas variáveis e a gente está desenvolvendo ferramentas para os governos, para as forças de defesa, para utilizarem. Ele tem tantas variáveis possíveis que, inclusive, ele poderia até já ter reentrado. Nos próximos dias, a gente, revisando as bases de dados disponíveis, a gente pode até chegar à conclusão de que o objeto ou se perdeu de observação, pela quantidade de sensores que existem no mundo hoje, ou pode ser até que ele já tenha reentrado. Né? Então, isso pode acontecer. Aí a pessoa fala, poxa, mas como isso é possível? Por conta daquilo que eu falei. Depende da posição que o objeto estava e em que momento que ele tocou a atmosfera e qual foi o efeito físico que aconteceu. Pode precipitar uma velocidade maior para reentrar, um ângulo mais favorável, ou de repente ele quicar aí para outra, literalmente quicar na atmosfera e tomar outro tipo de comportamento, né? Então é um fenômeno bem interessante, né? E os sensores que são utilizados para esse tipo de análise de reentrada são os mesmos que são utilizados para proteger os satélites, né? E só que com outros algoritmos, né? Que são utilizados para, por exemplo, se dar um alerta quando a gente percebe que um satélite está em rota de colisão com outro, né? Para poder permitir a manutenção desses sistemas, né? Hoje em dia a gente já chegou no terceiro milênio e atividades satelitais elas influem no dia a dia, né? No Waze, na comunicação de satélites, no próprio fornecimento de energia elétrica, que depende da sincronização feita por satélite, para pagar a maquininha, né? Sem a sincronização de satélite, você não consegue usar a maquininha para pagar. Em alguns sistemas de travas eletrônicas, em alguns prédios, eventualmente você tem uma secretária eletrônica, né, na porta para abrir o prédio, o porteiro pode estar em outro lugar, a comunicação com esse porteiro e os sistemas podem ter algum tipo de sincronização satelital. Então, se tem algum problema na hora errada, ou se perdem esses sistemas, isso afeta diretamente o dia a dia da gente. Isso. Ainda sobre a questão de identificar com precisão data, hora e local, houve uma pergunta também que me recordei agora, que falava sobre o quão próximo da queda nós deveríamos estar para poder dizer que a previsão a ser feita naquele momento seria segura ou eficaz o suficiente para dar um aviso caso aquele local determinado seja um centro populacional, por exemplo. Digamos que 3 horas antes, por hipótese, uma previsão pudesse ser dada com certeza do local que ele vai cair, sabendo que é um local crítico, que a gente tivesse tempo para avisar, por exemplo. Isso faz sentido a gente imaginar alguma coisa nesse sentido? Ou isso não é bem assim que funciona? Também não poderíamos ter chance de avisar quando nos aproximássemos do momento, se caso fosse necessário, por exemplo? Essa pergunta achei interessante, porque para o leigo realmente é difícil entender o quão antes a gente poderia ter, se não certeza, pelo menos uma precisão maior para que uma determinada região fosse, por exemplo, evacuada. Uhum.
Quanto mais próximo, né, maior a precisão. Alguma precisão de horas, eu acho que é uma coisa factível de se pensar, né? É por isso que, quando existe um risco elevado, não é o caso desse objeto. Seria recomendável fazer rastreios adicionais nos sensores ao longo do caminho, para ir refinando, e a quantidade de informações teria que ser um pouco mais frequente, né? Eu acredito que esse tipo de serviço deve ficar mais comum nos próximos anos, porque, como estão aumentando o número de artefatos no espaço, né, acredito que a gente vai precisar de mais sensores se preocupando com isso, etc., né? A maior parte dos objetos que estão em órbita são satélites que se desintegram completamente. O que pode acontecer é câmeras de combustão de foguetes, que são altamente resistentes que podem gerar Temperatura. algum problema, né? É. E, eventualmente, algum laboratório em órbita se assemelharia mais a um satélite, né? Então, alguns objetos podem realmente entrar. Nesse caso, o que a gente pode fazer para esse objeto em particular, algumas horas antes, se realmente mais informações chegarem, a gente consegue dar um alerta, né, com algumas horas, né? E se fosse um objeto com maior risco, provavelmente as autoridades elas estariam fazendo rastreios adicionais, além das informações de catálogo, para poder acompanhar mais de perto o objeto. Não é o caso, eu repito, não é o caso desse objeto em particular. Ok. Ok, é bom para dar tranquilidade às pessoas, né? Porque não só a probabilidade é baixa, como também a probabilidade é baixa de que gerasse algum acidente mais sério, mas também que o material não se desintegrasse também é uma probabilidade baixa, né? Isso. Então, é bom entender que se fosse o caso também já existiriam, os rastreios seriam programados, né? Então, é bom para Isso. tranquilizar as pessoas, porque, como você Isso. mesmo disse, né, Brigadeiro, pode acontecer logo no futuro próximo outras reentradas, a gente tem que estar alerta a tudo isso, e é muito bom saber que a Cypher, abaixo do Equador, é a principal empresa capaz de fazer isso, e é uma empresa genuinamente brasileira, então é um orgulho para nós ter a Cypher como uma empresa nacional capaz de nos dar, de dar esse serviço de um modo geral a quem precisa, mas nos dá o orgulho de ser essa empresa brasileira, essa é uma empresa brasileira que é capaz disso. Então, parabéns pelo seu trabalho, antes de mais nada, parabéns pelo seu trabalho, e contamos com vocês para novos cálculos mais à frente um pouco, se for o caso, né? Apenas para a gente saber aonde vai cair isso, se vai cair, né? Se algum saldo realmente chega até o chão com capacidade de impacto, né? E é um bom exercício, não deixa de ser um excelente exercício, né, Brigadeiro? Para que, Isso. para que a gente, acompanhando um evento como esse, refine a capacidade do Horus de nos dar esse tipo de informação. Isso é muito bacana, é bom ver que estamos prontos a tempo, né? É nós que agradecemos, né? A equipe está firme desenvolvendo novos algoritmos e trabalhando. E se a gente tiver mais novidades, mais informações disponíveis para análise, a gente avisa vocês. Vai ser bem interessante. A princípio, a gente acredita que a partir de segunda-feira é que é a maior probabilidade do objeto cair, né? Isso. A gente ter alguma notícia. Mas a gente vai acompanhando, né? E vamos informando à medida que vão aparecendo novidades. Perfeito. Segunda-feira estaremos a postos aqui para ver se mudou alguma coisa no quadro, mas é isso mesmo. Tá, Então, ok. tá. Muito obrigado, Brigadeiro, Um pelo seu. abraço. E seguimos aqui à sua disposição, sempre que for preciso. Forte abraço. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Um abraço.